Bem-vindos e bem-vindas ao nosso Gabarito OAB, programa aqui da Faculdade Nova Roma que tem o objetivo de encurtar essa caminhada para sua aprovação no exame da ordem. Aqui você vai encontrar conteúdos com as principais matérias que vão conseguir a sua aprovação na primeira fase. Não se esqueçam de, ao final, deixar o like, se inscrever na nossa página e deixar o seu feedback para que a gente possa cada vez mais melhorar esse conteúdo para vocês. Bom dia, minha gente. Vamos para Filosofia do Direito. Já fizemos Direitos Humanos e agora vamos entrar nas questões de Filosofia do Direito. Sem maior delongas, eu vou passar aqui para a lousa. Filosofia do Direito, professor Mussazini. Matérias mais demandadas nos últimos 15 exames da ordem. Então, da mesma forma que eu fiz essa triagem em Direitos Humanos, eu resolvi fazer aqui também, importante para o aluno seguir ela, porque Filosofia do Direito sofre do mesmo problema. Ou seja, é assunto demais para questão de menos. São duas questões apenas, né, de Filosofia do Direito, de 80 são apenas duas. E o assunto, minha gente, é enorme, o assunto é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o que a ordem chama de Filosofia do Direito inclui assunto de Filosofia do Direito propriamente dita, de Teoria Geral do Direito, de Sociologia Jurídica, de Ciência Política e, eventualmente, até de Direitos Humanos, como já caiu uma questão envolvendo Hannah Arendt, e até de Direito Constitucional já caiu há poucos, uma das mais recentes provas, caiu aquela questão de freios e contrapesos, que é uma questão que a gente estuda em Direito Constitucional. Então, assim, o assunto é muito grande para aquelas questões, tá? Então, é importante que o aluno saiba mais ou menos o que vem caindo com frequência. E aí, aqui eu fiz essa triagem, né? As matérias mais demandadas nos últimos 15 exames da ordem, tá? Ou seja, das 30 últimas questões que tiveram, que foi o que mais caiu. Tá aqui, ó. A norma jurídica, assuntos relacionados à norma jurídica, né? 5 questões. Assuntos relacionados ao ordenamento jurídico, 4 questões. Contratualismo, 6 questões. Contratualismo é um assunto que a gente vê em ciência política. E concepções de justiça, 4 questões. Aqui, por exemplo, norma jurídica e ordenamento jurídico são assuntos de TGD, de Teoria Geral do Direito. Contratualismo, de ciência política. E concepções de justiça, que é assunto de Filosofia do Direito propriamente dito. Tá? Então, veja que realmente a coisa é mais ampla. Outras matérias demandadas nos últimos 15 exames da ordem, normas éticas, são aquelas normas morais, sociais, jurídicas, fundamentação das decisões judiciais, especificamente da obra de Neil MacCormick, que é um pensador escocês, direitos fundamentais em Hannah Arendt, sistema de freios e contrapesos, que é direito constitucional, e utilitarismo, que é filosofia do direito. As últimas matérias que caíram, tá? Orientações gerais a que eu dou é o seguinte: em relação à prova de filosofia do direito, como o assunto é muito extenso e não é um assunto que os alunos, né, o aluno que quer fazer o exame da ordem normalmente estuda, não é aquele assunto mais comum de se estudar, né, para quem quer atuar na prática. Eu acho que até por isso a ordem ela facilita um pouco. Existe em cada questão de filosofia do direito uma sugestão que você consegue extrair do enunciado. O enunciado meio que já deixa antever qual vai ser a resposta. Então, se você estiver lendo o enunciado e do enunciado você conseguir extrair alguma sugestão de resposta, anote, porque vai ser essa, provavelmente. Não vai ser uma pegadinha, tá? Vai ser a resposta. Então, essa é a dica que eu dou. Então, vamos fazer aqui um apanhado geral. Vamos ver os principais temas, os temas que mais caíram, segundo esse levantamento que a gente fez, para que vocês possam fazer a prova e o exercício da gente, né? Vamos embora. Filosofia do direito. Primeiro tema, né? A norma jurídica. E aqui vou falar um pouquinho para vocês da validade da norma jurídica. Antes de entrar
Quando a gente fala de norma jurídica, minha gente, se lembrem do seguinte: o que danado é norma jurídica? Parece uma pergunta besta, mas não é. Quando vocês estiverem lendo, estudando pelos manuais de teoria do direito, muitas vezes isso vai ser confuso. Porque existe, dentro do que a gente chama de norma jurídica, uma acepção mais ampla, se você quiser chamar do lado 6, pode ser, e uma mais estrita. Então, um sentido mais amplo, norma jurídica inclui, inclusive, jurisprudência, normas sociais, princípios do direito, entre outras fontes supletivas. E a norma jurídica, estrito sensu, seria a norma legal, ou seja, a lei enquanto fruto do processo legislativo. Então é importante que vocês se atenham, quando estiverem estudando, a essa distinção. Tá? Aqui, a gente vai falar de norma jurídica, principalmente no sentido estrito. A norma jurídica como sinônimo de norma legal, sinônimo de lei. Então, vamos lá. Existem algumas características associadas à norma jurídica, né, que a gente escuta falar muito, inclusive na praxe forense, que é validade, vigência e eficácia. Quem aqui nunca ouviu falar disso, né? Então, validade, vigência e eficácia. E uma das coisas que dificulta, apesar disso serem características bem elementares, né, bem básicas, a gente estuda logo nos primeiros períodos, mas isso confunde porque, mais uma vez aqui, em se tratando de direito, a gente não tem uma uniformidade terminológica. Então, o que alguns autores chamam de validade não corresponde ao que outros chamam. Então, alguns falam de vigência, quando outros autores chamam de validade, e por aí vai. É meio misturado. Mas eu vou pegar aqui os termos que são mais adotados por nossa principal doutrina na área de teoria geral do direito, né, que inclui Miguel Reale e os seus discípulos. Tá? Reale já falecido, mas tem todo um conjunto de autores que estudaram por Reale, e também Décio Sampaio Ferraz Júnior, que é outro autor importantíssimo hoje, né, e de teoria geral do direito. Tá? Além de Eduardo Bidar e outro grupo de autores. Então vamos lá. Quando a gente fala de validade da norma jurídica, a gente pode pensar em 4 formas de validade. Qualquer uma das 4, né, pode aparecer aí nos estudos de vocês. Então, 4 formas de validade. Quando a gente fala de validade constitucional, nada mais é do que a característica de uma lei que está formal e materialmente de acordo com a Constituição. Então, quando uma lei é quando a lei é constitucionalmente válida, é porque, tanto no aspecto formal de sua elaboração, como também do conteúdo, ela está conforme, está de acordo à Constituição. Então, ela é constitucionalmente válida. Uma lei que não tem validade constitucional, ela pode ser atacada via ação direta de constitucionalidade, via ADC, via DPF, e pode ser declarada inconstitucional. Tá? Então, a validade constitucional é essa característica. A gente chama de validade formal ou técnico-jurídica a característica de uma lei que supriu com regularidade todas as etapas do processo legislativo. E, portanto, existe no catálogo de leis brasileiras, né? Existe no ordenamento jurídico sem nenhum vício de forma, sem nenhum vício na sua elaboração. A gente sabe que o processo legislativo ele está disciplinado, né, na Constituição Federal, principalmente, e em outras normas esparsas, até normas do próprio Congresso, né, da Câmara dos Deputados, do regimento da Câmara dos Deputados, do Senado e tal. Mas o principal do processo legislativo está na Constituição Federal, a partir do artigo 59, e aquela lei que obedece a todas as etapas do processo legislativo, ou seja, que é iniciada por pessoas que têm competência para isso, que é discutida, que é deliberada, aprovada pelos congressistas com o quórum necessário, se for emenda à Constituição, maioria qualificada de 3/5 em 2 turnos de votação em cada casa, se for lei complementar, maioria absoluta, se for lei ordinária, lei delegada e as suas consectárias, maioria simples, né? E depois disso foi sancionada pelo chefe do Executivo, ou foi vetada, mas o veto foi rejeitado pelo Congresso.
que foi promulgada, então essa lei possui validade formal. A promulgação de uma lei é exatamente o ato através do qual o chefe do executivo atesta que aquela lei supriu com de forma regular, todas as etapas do processo legislativo. E, portanto, é uma lei válida, ela passa a existir no ordenamento jurídico. É com a promulgação que ela recebe, né, aquela data que acompanha a lei, é a data de nascimento da lei, tá? A promulgação. E aí ela passa a ter validade formal ou técnico-jurídica. Chamamos de validade fática ou efetividade a característica da lei que vem sendo regularmente aplicada pelos tribunais. Porque o que é que acontece, minha gente? Uma lei, ela pode ter validade, ela pode estar em vigor, ter vigência, a gente vai falar de vigência daqui a pouco, né, de novo. Mas os tribunais podem entender que aquela lei não deve ser aplicada por qualquer razão. Digamos que ela não se adequa mais aos valores vigentes da sociedade brasileira. Aconteceu, por exemplo, com a norma que estabelecia, né, que tipificava o crime de adultério. Ela foi revogada em 2005, mas muito antes disso, os tribunais já não aplicavam, já não condenavam pessoas por crime de adultério. Não fazia mais sentido. Tá? Então, ela não tinha, ela deixou de ter, a norma que tipificava o crime de adultério deixou de ter validade fática, deixou de ter efetividade, porque não vinha mais sendo aplicada com regularidade pelos tribunais. E a chamada validade ética, que é o fundamento axiológico, né, como Miguel Reale afirma, é a característica da lei que é considerada justa, de acordo com os valores da época, que está conforme os valores da sociedade atual. Então, a lei que não tem validade ética é uma lei que é considerada ultrapassada, que é considerada injusta aos valores predominantes da época. Tá? Isso é validade ética ou fundamento axiológico. Já caiu uma questão na ordem dos advogados falando exatamente dessa característica aqui, a validade ética. O que seria a validade ética de uma lei? Então, são essas características. Além delas, vigência da norma jurídica. Quando a gente fala de vigência, é importante a gente seguir, né, o roteirinho. Imagine que uma lei ela foi toda elaborada, né, supriu com regularidade as fases do processo legislativo, foi promulgada e, portanto, a gente já considera que ela é válida no sentido formal. Essa lei é válida, mas ela não está ainda em vigor. Ela ainda não vincula a população aos seus comandos. Ela ainda não é obrigatória para a população, porque ainda falta ser publicada. É preciso que a lei seja publicada, porque o ordenamento jurídico parte do princípio que todos conhecem a lei. Presume-se que todos conhecem a lei. É aquela norma que diz que ninguém se exime de cumprir a lei, né? Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. É uma presunção, claro, porque na prática ninguém conhece todas as leis, mas ela é necessária porque se não fosse assim o Estado não poderia sequer existir. Tá? Então, para que essa presunção seja um pouco mais plausível, exige-se, né, até por uma questão de justiça também, que seja dada publicidade às leis e atos normativos em geral. Então, depois de promulgada, a lei precisa ser publicada. E quando ela é publicada, existem 3 possibilidades. Depois que uma lei é publicada, existem 3 possibilidades. A primeira delas, a lei afirma que entra em vigor na data da sua publicação oficial. Normalmente, é o último artigo, a última norma existente na lei, que acontece na maioria das vezes é assim. Tá? Eu diria para vocês que 90%, 95% das leis entram em vigor na data da publicação. Então, lá no final dela vai ter um artigo dizendo esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial. E a partir do momento que ela é publicada, ela já passa a ter vigência. Ou seja, ela já passa a ser efetivamente obrigatória para a população. A população já é obrigada a respeitá-la. Ela já passa a ter força vinculante. Tá? Isso é a vigência. Pode acontecer também de a lei ser publicada e nela tiver uma norma estabelecendo um período durante o qual ela não vai ser cobrada da população.
um período para que a população se adapte a esta lei. Esse período a gente chama de período de vacância, ou vacatio legis, né? O período de vacância é exatamente esse prazo que algumas leis possuem para que a população possa melhor se adaptar aos seus comandos. Normalmente, as leis que possuem vacância são as leis maiores, que trazem uma maior repercussão social e trazem um maior impacto, mais mudanças na sociedade. Quanto mais impacto, quanto mais mudança uma lei traz, maior deve ser o prazo de vacância, para que a população possa se adaptar. Então, só para vocês terem uma ideia, né? A lei de drogas, que é a lei 11343 de 2006, trouxe 45 dias de vacância. A lei Maria da Penha, que é a 11340 de 2006, também trouxe 45 dias de vacância. O Código de Defesa do Consumidor, o nosso CDC, trouxe 180 dias de vacância. O Código Civil de 2002 fixou 1 ano de vacância. Mesma coisa o CPC de 2015, ele também trouxe 1 ano de vacância. Então veja que quanto maior são os impactos da lei no mundo jurídico, a tendência é que ela tenha uma vacância maior. E aí, claro, né, durante a vacância, a lei não vincula a população, ela não é obrigatória. Ela já é válida porque ela já passou a existir desde a promulgação. Ela já tem validade formal, mas ela ainda não está em vigor. Tá? Só depois de suprida a vacância, aí sim é que ela passa a vigorar. E a terceira opção que tem é uma lei que é feita e ela não tem nada dizendo que entra em vigor na data da publicação. Ela também não estabelece um período de vacância. E aí, para essa situação, a gente sabe que existe uma vacância legal, um prazo legal de vacância previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é de 45 dias em território nacional ou 3 meses em território estrangeiro, né, quando admitida a aplicação da lei brasileira no estrangeiro. Tá? Então, no silêncio da lei, se ela não entrar em vigor na data da publicação, nem estabelecer uma vacância, a gente conta uma vacância legal por 45 dias. Só depois desse período é que ela entra em vigor, é que ela vai passar a vigorar efetivamente. Tá? Mas, repito para vocês, na ampla maioria das leis, elas entram em vigor na data da publicação. Certo? Uma vez em vigor, uma vez vigente, a lei só perde essa vigência quando ela é revogada, a não ser que se trate de uma lei de vigência temporária ou provisória. Tá? Via de regra, minha gente, uma lei é feita para ter vigência por tempo indeterminado. São as chamadas leis permanentes. Existe uma norma na lei de introdução que ela diz, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Então, uma lei é feita, em geral, para durar por tempo indeterminado. Não existe um prazo fixo de vigência. Ela pode ter 100 anos de vigência, 200 anos de vigência. Nosso Código Comercial de 1850, né, já foi grande parte dele revogado pelo Código Civil de 2002. Mas existe uma parte grande dele ainda, né, a partir do artigo 450 e pouco, que ainda está em vigor, que trata sobre comércio marítimo, que está em vigor em 1850. Tá? Então, não existe um período fixo de vigência. Mas, se não for uma lei de vigência temporária ou provisória, essa vigência só vai acabar, se for uma lei permanente, ela só vai acabar com a revogação. A revogação é exatamente o ato pelo qual a vigência de uma lei é cessada e ela é excluída do ordenamento jurídico. Lembrando que uma lei só pode ser revogada por outra de mesma hierarquia ou maior. Tá? Você não pode ter uma lei, uma norma constitucional ser revogada por uma lei ordinária, por exemplo. Então, nem pode uma lei ser revogada por um poder diferente do que o fez. Como no Brasil atual, quem faz as leis é o poder legislativo, né? A gente, em geral, né, a gente não tem mais a figura do decreto-lei, né, que era a possibilidade do poder executivo fazer leis. Isso é muito comum em épocas de ditadura, mas a gente não tem mais. A gente tem decretos de execução, mas é outra coisa. Ou decretos autônomos também.
que é uma matéria mínima, né, que cabe ao Poder Executivo realmente fazer. Mas, em geral, quem faz as leis é o Poder Legislativo. Consequentemente, só o Poder Legislativo pode revogar uma lei. E através da mesma maneira. Tá? Se for uma lei ordinária, só pode ser revogada por outra lei ordinária. É assim que a coisa funciona. Nem o Supremo Tribunal Federal pode revogar uma lei. Isso é algo que muito aluno confunde. O Supremo não tem poder para revogar uma lei. Ele pode até tornar uma lei inaplicável. Por exemplo, se o Tribunal Pleno do STF declarar que uma lei é inconstitucional. Essa decisão do Supremo, que declara que a lei é inconstitucional, é vinculativa dos demais tribunais e juízes do país. E até do Poder Executivo. Então, aquela lei ela não pode mais ser aplicada, mas ela continua existindo. Formalmente, ela continua existindo. Tá? Embora sem poder ser aplicada, não vai ter eficácia. Tá? Mas ela continua existindo formalmente até que um dia o Poder Legislativo vá lá e revogue ela através de outra lei. Certo? Eficácia da norma jurídica. Aqui outra característica, né, que confunde muito. Existem, basicamente, na nossa doutrina de teoria geral do direito, duas espécies de eficácia. A chamada eficácia social e a chamada eficácia jurídica ou técnica. Eficácia social nada mais é do que a característica da lei que vem sendo regularmente obedecida pela população. Que a população adere aos seus comandos de forma espontânea, voluntária. Né? Que a população cumpre, sem precisar utilizar o aparato de coação estatal, polícia, Ministério Público, Judiciário. Então, é uma lei que a população segue. Via de regra, quando uma lei ela é derivada de um costume já existente, essa é a situação ideal, né? Quando uma lei é apenas um costume que é escrito e publicado, tá? Quando isso acontece, é mais fácil a lei ter eficácia social. Mas quando uma lei é feita contrariando um costume pré-existente da sociedade, a tendência é que ela tenha baixa eficácia social. E aí, para que ela possa ser cumprida, é necessário muita força do Estado, é necessário que o Estado utilize todo o seu aparato de coação. Por exemplo, imagine a lei seca, né? O costume da população brasileira, infelizmente, até pouco tempo, era beber e dirigir normalmente como se não tivesse acontecido nada. Tá? Fizeram a lei seca, né? A lei seca até já havia, né, tradição de dirigir alcoolizado, mas a lei seca ela foi implementada e passou a ser cobrada de forma mais efetiva. E até hoje, para que isso seja possível, é necessário que o Estado instale blitz, cobre, faça multe, né, suspenda carteiras de habilitação, né, tome medidas realmente constritivas para que a população obedeça, porque é uma lei que contraria um costume pré-existente. Então, é uma lei que tem baixa eficácia social. Tá? Já a eficácia jurídica, a chamada eficácia jurídica ou técnica, aqui ela tem a ver com a possibilidade que uma lei tem de ser aplicada. Ou seja, se uma lei já está pronta para ser aplicada. Quem lembra aqui dos estudos de constitucional, que tem aquela divisão clássica, né, de José Afonso da Silva, norma constitucional de eficácia plena, de eficácia contida, de eficácia limitada. Isso é o que a gente chama de eficácia jurídica ou técnica. Algumas leis, para serem aplicadas, elas demandam um complemento. Esse complemento pode ser uma outra lei, ou pode ser também um decreto do Executivo, né, um decreto regulamentar, ou simplesmente regulamento, como pode ser também uma resolução de um órgão administrativo, uma resolução normativa, sei lá, da Anvisa, por exemplo, de qualquer outro órgão, né, do PROCON, da Anatel, enfim, uma resolução que permita que aquela lei seja aplicada. Então, quando uma lei ainda não está pronta para ser aplicada, não tem meios técnicos de ser aplicada, a gente diz que ela não tem eficácia jurídica. E quando ela possui, né, esses meios, quando ela está pronta, aí sim ela tem eficácia jurídica ou técnica. Tá? Então, é basicamente isso aqui, essas características que é importante o aluno se atentar. Em relação ao conteúdo da norma jurídica, coloquei esse tópico aqui especificamente porque caiu na OAB recentemente uma questão envolvendo isso, né? A gente sabe que uma norma jurídica, no sentido estrito, como a gente está falando, o conteúdo dela, em geral,
uma conduta. Conduta humana, né? Normalmente, as normas se referem a condutas, proibindo, permitindo ou, né, estabelecendo critérios, né, para que a pessoa possa fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Mas a gente sabe também que o direito hoje ele é extremamente complexo. Então, você tem normas que não são normas de conduta. A gente tem, por exemplo, normas de organização do Estado, né? Normas que atribuem competência, entre outras questões. E uma das possibilidades, em termos de conteúdo, são normas que disciplinam a maneira pela qual outras normas são produzidas. Ou seja, normas que versam sobre o processo legislativo. Tá? Então, caiu uma questão da ordem, né, trazendo para vocês, e é uma passagem de Norberto Bobbio, falando exatamente sobre isso. Tá? Se era possível que uma norma jurídica ela tivesse como conteúdo não uma conduta humana específica, mas um outro elemento. E aí podia, justamente porque existem normas, né, que se atêm a essa questão de como outras leis são feitas. Assim como tem normas de organização, de distribuição de competências, né, de divisão entre as tarefas, entre os poderes, tá? o que é que vai ficar a cargo de cada poder, né, os limites de atuação de cada um, enfim. Tá? Mas não apenas condutas. Passando aqui, vamos falar aqui um pouquinho sobre o ordenamento jurídico. E aqui, minha gente, eu preciso fazer uma distinção conceitual para relembrar vocês o seguinte. Qual é a diferença de norma jurídica para ordenamento jurídico? Às vezes isso não está muito claro para o estudante. Tá? A norma jurídica, a gente sabe, né, que uma lei é composta de várias normas. Então, se você tem aqui a lei número 222, tá? Digamos que essa lei tenha 5 artigos, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, um exemplo aqui, tá? Qualquer artigo desse aqui é uma norma. Então, artigo 1º é uma norma, artigo 2º é outra norma. Se tiver um parágrafo aqui ressalvando alguma coisa, é outra norma. Se tiver a soma de um parágrafo com um inciso, é outra norma, e por aí vai. Então, uma lei é composta por várias normas. Tá? Agora, quando a gente fala de ordenamento jurídico, a gente está falando não de uma lei específica, mas do conjunto de todas as leis que compõem um direito de um determinado país. Isso é o ordenamento jurídico. Então, se eu falo assim do direito brasileiro como um todo, eu não estou falando de uma norma, eu não estou falando de direito no sentido objetivo, como se fosse uma norma aqui. Eu estou falando do direito no sentido de ordenamento jurídico, como conjunto de todas as leis. Então, é sobre ordenamento jurídico que a gente vai falar agora. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. E em relação ao ordenamento jurídico, a gente tem o chamado dogma da completude. Dogma da completude do ordenamento jurídico. Isso. Parte-se do princípio de que o ordenamento jurídico ele é completo. Isso é uma construção positivista. Tá? A gente presume que o direito positivo ele é completo. Você pode até pensar, mas de vez em quando não tem lacunas, não tem falhas? Tem. Mas aí o que se alega é que, mesmo diante de lacunas, o próprio ordenamento jurídico ele possui meios de suprir essa lacuna. Ele indica as formas de se suprir essa lacuna. Tá? Então, a gente parte desse dogma aqui. O direito é completo. E a partir desse dogma da completude é que surge precisamente o problema das lacunas. Lacunas a gente sabe, né, que nada mais é do que uma brecha, uma falha. E quando a gente fala de lacuna legal, a ideia é que existem certas situações que têm relevância jurídica que não tem uma lei aplicável. Então imagine que você é um magistrado, uma magistrada, está lá diante do seu gabinete, né, com algum processo. Depois de se inteirar sobre os fatos, que você vai ver qual é o direito aplicável, você percebe que aquela situação demandada não tem uma lei aplicável.
ou não tem uma norma específica que seja aplicável àquilo ali. Isso é uma lacuna. Tá? E aí a gente vai ver que essa lacuna ela pode ser resolvida. Primeiro, vamos ver as espécies aqui de lacunas. Normalmente a doutrina fala em 3 espécies, né? Lacuna legal, a lacuna ideológica e a lacuna ontológica. Certo? São essas 3 espécies as mais mencionadas, tem outras também, né? Alguns autores falam de lacuna hermenêutica ou interpretativa, né? Que é aquela norma que a interpretação dela é tão dúbia nos tribunais, né? tão vaga, que ela tem o mesmo efeito de uma lacuna, porque os tribunais não sabem como interpretar e muitas vezes o processo envolvendo algumas dessas normas são suspensos por determinação do STJ, do STF, enfim. E é praticamente como se fosse uma lacuna. Mas a lacuna legal, minha gente, é a falta de uma lei ou de uma norma que regule determinada matéria de relevância jurídica, né? Determinada matéria juridicamente relevante. Isso é uma lacuna legal. Em outras palavras, falta uma lei para regular uma situação jurídica que se quer resolver. Tá? A lacuna ideológica ela está associada à falta de uma lei justa. Não é simplesmente a falta de uma lei, mas a falta de uma lei que seja considerada justa de acordo com os valores da época de uma dada sociedade. Às vezes até existe uma lei regulando uma matéria, mas ela é tão ultrapassada que ela não atende. Então isso é o que os autores chamam de lacuna ideológica ou axiológica, né? Tá no meio, ou axiológica. Tá? E, finalmente, a gente tem a chamada lacuna ontológica, que é uma lacuna que ocorre quando determinados fatos acontece uma modificação no plano fático que faz com que esses fatos deixam de guardar relação com a lei que foi feita para eles. Tá? Então, muitas vezes, uma lei é feita para regular determinada matéria, mas essa matéria que ela regula sofre constantes mudanças, né? E, a partir daí, existe uma incompatibilidade entre o que foi regulado, né, e a própria norma que regula. Então, isso é uma outra espécie de lacuna. Detalhe aqui é o seguinte: quando você ouvir falar de lacuna sem especificar se é legal, ideológica, ontológica ou até interpretativa, será essa legal. Né? Se você ouvir falar numa prova, falando de lacuna sem complemento, entenda-se a lacuna legal, a forma mais comum. Se for alguma dessas outras, deve ser especificado na questão. Tá? Mas lacuna, pura e simplesmente, é lacuna legal, é falta de uma lei para resolver determinada demanda. E o que acontece quando a gente se depara com uma lacuna legal? Como é que quando um juiz de direito, uma magistrada se depara com a lacuna, o que é que ele faz? Veja, ele hoje não pode deixar de julgar alegando lacuna ou obscuridade na lei. Existe uma regra específica para isso, né? O CPC traz essa norma, salvo engano, é o artigo 160 do Código de Processo Civil atual. Né? O juiz não se exime de sentenciar alegando lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Tá? Então, é a chamada vedação ao jus non liquid. Porque a gente sabe que antigamente, né, remontando aí o direito romano, quando existia uma lacuna, quando a lei não era clara, os pretores eles paravam o julgamento, declaravam jus non liquid, o direito não está líquido, não está claro, e encerravam o julgamento, sem julgar o mérito. Né? Hoje em dia isso não pode acontecer. O juiz não pode deixar de julgar um processo alegando lacuna. Tá? E o que ele faz? Se ele está lá com um processo, mas não tem uma lei aplicável, o próprio direito positivo, com base no dogma da completude, oferece solução. No caso da gente, aqui no Brasil, o artigo 4º da Lei de Introdução, da LINDB, ele diz: quando a lei for omissa, ou seja, lacuna, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Tá? Então, esses 3 são os chamados meios de integração do direito.
são as formas que a gente possui de integrar o direito quando esse direito está vago, quando esse direito está lacunoso, certo? Também é chamado, né, de fontes supletivas do direito. Mas essa expressão ela é menos precisa, porque, por exemplo, a analogia não é uma fonte do direito. A analogia é um procedimento. Um procedimento onde você aplica uma lei feita para outra situação, aplica ao caso que está diante de você. Tá? Não é exatamente uma fonte. Mas se chama também de fonte supletiva do direito, né, em geral, tá? Ou meios de integração do direito, que é mais correto. E aqui é importante lembrar o seguinte: embora esse artigo 4º da Lei de Introdução só mencione 3 meios de integração, é preciso a gente entender que a jurisprudência também é, sem sombra de dúvida, um meio de integração do direito. Inclusive, existem algumas regras de integração mais específicas. O artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT, por exemplo, ele traz lá uma norma, né, que fala da integração do direito, especificamente no direito do trabalho, mas que serve, né, subsidiariamente a todos os ramos do direito. E nele, ele fala, né, também como meio de integração a jurisprudência, como também cláusulas contratuais, né, de contrato trabalhista, como também normas de direito internacional, como também normas de direito comparado, entre outras situações. Tá? Então, não são apenas essas 3. Pode acrescentar aqui também, né, a jurisprudência como fonte supletiva e também a equidade. A equidade, que nada mais é, minha gente, do que o senso de justiça, de igualdade do juiz. Então, imagine que o magistrado está diante de uma lacuna, precisa decidir, porque ele não pode ser devido da decisão, né? E aí ele vai procurar integrar o direito através desses meios de integração. Ele percebe que não dá para fazer nenhuma analogia. Ele percebe também que não tem nenhum costume cabível naquela situação. Ele não encontra nenhum princípio do direito que sirva especificamente para aquilo ali, embora isso hoje seja raro, porque a Constituição traz princípios que servem para quase tudo. Né? Em última instância, ele pode julgar fundamentando, né, com base na equidade. A equidade aqui como critério de justiça, como critério de igualdade, né, de ponderação entre as demandas das partes. Tá? Então, a equidade acaba sendo considerada aí também um meio de integração do direito. O último meio, o último recurso ao julgador. Certo? Vamos passando aqui, ainda sobre o ordenamento jurídico, a gente tem a chamada dogma da coerência. Vimos agora há pouco, né, o dogma da completude e agora o dogma da coerência. Veja só, da mesma forma que a gente parte do princípio de que o ordenamento jurídico ele é completo, tá? Fruto das influências positivistas que até hoje a gente tem, a gente também parte do princípio de que o ordenamento jurídico forma um sistema coerente, um todo coerente, como se gosta de dizer, né? Ou seja, que ele não tem contradições internas. Tá? Isso é importante, evidentemente, né? Até por uma questão de segurança jurídica e de credibilidade do direito perante a população. Imagine que o direito se mostrasse o tempo todo contraditório, as leis contraditórias, né? A população iria total descrédito com o ordenamento jurídico. Tá? Então, existe o chamado dogma da coerência do ordenamento jurídico. Entretanto, minha gente, na prática, nem sempre vai haver essa coerência. É muito difícil que o poder legislativo seja o tempo todo coerente. Imagina milhares de leis que existem e aí determinado parlamentar, seja ele deputado federal, senador, estadual, vereador, enfim, vai fazer uma lei, né? E ele não tem como saber se o conteúdo daquela lei vai violar ou vai contradizer uma outra lei que já foi feita, às vezes, há muito tempo atrás. Então, é normal que isso possa acontecer. Tá? E quando ocorre conflito, contradição entre duas leis, a gente chama essa situação, vocês sabem, de antinomia. Anti, né, que é o prefixo grego contrariedade, com nomos, que é norma, né, nomia,
antinomia, conflito de normas, contradição de normas. Tá? E aí o que acontece? Essas antinomias, assim como as lacunas, elas precisam ser resolvidas. O direito não pode conviver com antinomias. O direito não pode conviver com normas contraditórias em si mesmo. Imagine uma situação que o cidadão se depara com duas normas, né? Uma que diz é permitido fazer tal coisa e a outra que diz é proibido fazer tal coisa. O cidadão vai ficar sem saber o que é ele fazer. Então, uma antinomia é uma situação grave que deve ser, né, afastada do ordenamento jurídico e existem formas de afastar essas antinomias. Tá? Quais são as espécies de antinomia? Basicamente, a gente fala de antinomias aparentes, vou fazer uma chave aqui, ó. Aparentes, antinomias aparentes e antinomias reais. As antinomias aparentes são aquelas, né, que existe um critério seguro para ser solucionado. Então, quando a gente fala de antinomia aparente, você pode ter aqui, por exemplo, uma antinomia envolvendo o critério da hierarquia. O que seria isso? Imagine aqui o conflito entre duas leis de diferentes hierarquia. O conflito entre uma norma constitucional com uma norma de direito civil. Certo? Quem é que vai vencer esse conflito? A norma de maior hierarquia. Então, sempre que a gente se depara com esse tipo de conflito, a gente tem uma antinomia meramente aparente, porque basta a gente resolver considerando prevalente a norma de maior hierarquia. Um outro critério que tem é o critério da especialidade. Esse critério da especialidade, né, ele afirma que a lei especial prevalece sobre a lei geral. Então, se a gente tem um conflito entre uma norma geral em relação à matéria, tá? Geral aqui no sentido da matéria, e uma norma especial em relação a determinada matéria, a norma especial deve prevalecer. Agora, desde que não tenha outros critérios envolvidos, tá, gente? Desde que seja só esse critério. Então, deve prevalecer a norma especial. Imagine, por exemplo, que o Código de Processo Civil traz normas gerais sobre o processo. Mas se você for, por exemplo, ver em algumas normas, algumas leis mais específicas, por exemplo, uma demanda envolvendo a lei do inquilinato. Tem regras ali procedimentais específicas para esse tipo de demanda. Então, em eventual conflito com as normas processuais genéricas do CPC, essa daí, por ser especial, deve prevalecer. A lei do inquilinato, em relação a esse tipo de demanda, deve prevalecer. Tá? E a outra espécie é aquela que envolve a questão cronológica. Ou seja, imagine um conflito entre uma lei antiga e uma lei mais nova. Uma lei antiga dizendo que é proibido, outra mais nova dizendo que é permitido. Qual prevalece? A lei mais nova. A lei posterior prevalece sobre a lei anterior. É o critério da cronologia. Então, veja que sempre que acontece uma antinomia envolvendo apenas um desses critérios, é possível ser resolvido facilmente. Por isso que a gente chama de antinomias aparentes. Entretanto, às vezes, as antinomias envolvem mais de um desses critérios. Por exemplo, a antinomia pode envolver o critério hierárquico junto com o da especialidade, ou o critério hierárquico junto com o critério cronológico, ou o critério da especialidade junto com o critério cronológico. Por aí. Esse tipo de antinomia a gente chama de antinomia real, nas seguintes situações. Se o conflito envolver o critério hierárquico com o critério da especialidade, ou se envolver o critério da especialidade com o critério cronológico. Essas duas situações são de antinomias reais.
Por quê? Porque não há uma forma certa de dizer quem vai prevalecer. Não há como a gente saber, nesse conflito, né, envolvendo esses dois critérios, quem deve prevalecer. A prevalência aí vai depender da interpretação do tribunal ou do juiz. Então, não é um critério seguro. É por isso que a gente chama de antinomia real. E a gente ainda tem a possibilidade de um conflito entre o critério hierárquico e o critério cronológico. Mas esse aqui especificamente, apesar de envolver dois critérios, tá? É, portanto, uma antinomia de segundo grau. A antinomia de primeiro grau envolve apenas um critério. A antinomia de segundo grau envolve dois critérios, dois ou mais critérios. Esse aqui, apesar de ser uma antinomia de segundo grau, ele é considerado uma antinomia aparente. Porque sempre que existe um conflito entre uma norma de maior hierarquia e uma norma mais recente, embora de menor hierarquia, deve prevalecer a de maior hierarquia. Ou seja, o critério hierárquico prevalece sobre o critério cronológico. Se não fosse assim, minha gente, isso é até óbvio, né? Se não fosse assim, não haveria leis inconstitucionais, por exemplo. Imagine que toda a lei que foi feita após a Constituição de 1988 é posterior a ela. Se o critério cronológico prevalecesse, né, então um eventual conflito de uma lei ordinária posterior com a Constituição, a lei ordinária deveria prevalecer. Não faz sentido. Aí você não teria supremacia da Constituição. Tá? Então, sempre que há esse conflito aqui, prevalece o critério hierárquico e, portanto, isso é uma antinomia aparente. Já essas duas situações aqui são de antinomias reais. Tá? Forma de solução de antinomias, que eu já falei, né? Acabei falando aqui já como é que a gente soluciona. Resumindo, a lei de maior hierarquia prevalece sobre a de menor, a lei especial prevalece sobre a lei geral, e a lei mais recente, mais nova, prevalece sobre a lei mais antiga, a lei anterior. O artigo 2º, parágrafo 1º da LINDB, deixa eu apagar isso aqui para facilitar. Isso aqui tudo. Fala logo geral. Bom, o artigo 2º, parágrafo 1º da LINDB, ele diz: a lei posterior no tempo revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regula inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Essa primeira parte aqui, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. Isso aqui é um caso de revogação expressa, comum. Uma lei nova expressamente diz: estou revogando a lei mais tal. O Código Civil de 2002 expressamente diz: estou revogando o Código Civil de 1916. O Código de Processo Civil de 2015 disse: estou revogando o Código de Processo Civil de 1973. Então, a revogação normal expressa. Né? Essa outra forma aqui, quando regula inteiramente a matéria que tratava a lei anterior, é o que a gente chama de revogação tácita. Quando uma lei não diz que está revogando outra, mas ela regula completamente a matéria de que é outra. E essa parte aqui, quando seja com ela incompatível, exatamente a previsão legal positivada, tá, do critério hierárquico de solução do critério hierárquico, não, perdão, gente, do critério cronológico de solução de antinomia. Então, a própria lei de introdução às normas afirma no seu artigo 2º, parágrafo 1º, o critério de que a lei mais nova deve prevalecer sobre a lei mais antiga. Os outros dois critérios, né, o critério da hierarquia, ele decorre da própria supremacia da Constituição, né, e da estabilidade das leis em geral. E o critério da especialidade, isso é uma construção doutrinária antiga que, embora não esteja expressamente previsto, mas é de amplo conhecimento, tá? Diria que isso que é uma regra implícita no ordenamento da gente. Então, finalidade do ordenamento jurídico. Esse tópico aqui eu coloquei apenas para falar que no exame da ordem
Já foi cobrado 2 vezes qual é a finalidade do direito na perspectiva de um importante jurista chamado Rudolf von Iering. Iering, grande jurista alemão do século XIX, né, que doutrinou principalmente na segunda metade do século XIX, foi contemporâneo de Savigny, né, mas é posterior a Savigny, conhecia as obras de Savigny. E Iering tem uma obra fantástica que a gente sempre recomenda, né, que é o livro A Luta pelo Direito. É um livro, todo aluno deve ler, é um livro curto, é um livro pequeno, mas é uma leitura instigante, é uma ótima leitura. Em uma noite você termina, né? Muito bom. Tá? E nesse livro, A Luta pelo Direito, ele já começa o livro, né? E ele já começa o livro dizendo o fim do direito, o fim no sentido de objetivo, né? E finalidade. O fim do direito é a paz. Mas o meio de que se usa para consegui-lo é a luta. Ou seja, o direito busca paz. O ordenamento jurídico visa, como finalidade, a paz social. Mas o direito precisa de luta da população por seus próprios direitos. Não tem como o direito prevalecer se uma pessoa que tenha seu direito violado não correr atrás dele. Então, é exatamente esse o teor da obra, né, A Luta pelo Direito, mas é claro que isso é colocado de forma belíssima, né, nesse livro, tá? E já foi cobrado em duas vezes pela OAB o conteúdo esse conteúdo, né, essa tese de Iering na luta pelo direito, tá? Então, leiam não só pelo exame da ordem, mas agrega muito, né, no conhecimento de qualquer jurista esse livro, tá? E filosoficamente, a finalidade do direito em si, tirando o Iering, é algo extremamente debatido. Se você pegar um apanhado, né, dos grandes filósofos do direito, incluindo aqueles filósofos que não eram filósofos do direito, mas tratavam sobre o direito, a gente sabe que a filosofia, assim como a política, sempre esteve entre os principais. A filosofia, não, perdão, o direito, assim como a política, sempre estiveram entre os principais temas da filosofia ocidental. Você pegar, por exemplo, a Grécia Antiga, né, a República de Platão. Veja, Platão não é um filósofo do direito, é um filósofo de carreira, um filósofo normal. Não é um filósofo do direito. Mas a República de Platão é praticamente não, é uma obra de filosofia do direito. Ele passa a maior parte da obra discutindo o conceito de justiça. Tá? Então, não tem o que dizer. Se pegar alguns dos diálogos dele, né, das leis, ele também de Aristóteles, né? Política de Aristóteles, Ética Nicômacos, entre outros, o direito e a justiça sempre são debatidos. Então, o direito e a política são dois temas muito caros, né, no pensamento ocidental. E isso continua depois com Santo Agostinho, Pedro Abelardo, Santo Tomás de Aquino, na modernidade, com Hugo Grosso, Pufendorf, Rousseau, Kant, Montesquieu, Locke, Hobbes, entre outros. Tá? Sempre se debateu no pensamento ocidental direito e política. Mas a filosofia do direito propriamente dita, como a gente chama, ela surge do século XIX para cá, é recente. Do começo do século XIX, né, para cá. Tá? E se a gente faz um apanhado de todas essas teses, inclusive as mais antigas, de qual é a finalidade do direito, a gente vai encontrar muita coisa. Né? A gente vai encontrar um Iering dizendo que a finalidade do direito é a paz, mas a gente vai encontrar vários autores, né, dizendo que a finalidade do direito é a justiça. Cícero, por exemplo, né, grande jurisconsulto romano, autor de obras, né, fantásticas, uma oratória espetacular. Tá? Próprio Platão, entre outros autores, né, tem autores que vão dizer que a finalidade do direito é a proteção da liberdade, como Kant, por exemplo. Né? Tem autores que vão dizer que a finalidade do direito é promover o bem comum. Vários autores também vão nessa linha, ou então é garantir a segurança da população, como quer Hobbes, tá? Ou então simplesmente proteger os direitos naturais, como colocava Rousseau, desde que isso fosse fruto, né, da chamada vontade geral que Rousseau fala, ou proteger a propriedade, como queria John Locke, entre várias outras, né, possibilidades, ou situações até que colocam a finalidade do direito pejorativa, né, do próprio Estado.
né? Karl Marx, por exemplo, vai falar que a finalidade do direito é assegurar o controle da classe dominante da classe dominada, porque o direito reflete o interesse, né, de quem está no poder, da classe que está no poder. Mas, enfim, um tema que tem essa pergunta aqui, qual é a finalidade do direito, tem várias respostas. Mas eu trouxe aqui essa de Hegel porque já foi cobrado, né, 2 vezes, como falei para vocês, no exame da ordem. Seguindo aqui, falando nesses filósofos, eu trouxe aqui um tópico sobre contratualismo, porque tem caído muito na ordem, embora seja tema especificamente de ciência política. Tá? Então, vamos falar um pouquinho do contratualismo. Acredito que a maioria lembra a ideia do contratualismo. É basicamente o seguinte: como é que a gente justifica o surgimento do Estado civil organizado, tá? E principalmente o poder do Estado? Como é que isso pode ser justificado? Em relação ao surgimento do Estado, via de regra, a gente pode dividir os autores entre contratualistas e naturalistas. Os naturalistas são aqueles autores que acreditam que o Estado surge naturalmente, através da evolução da sociedade, do crescimento da sociedade. Como Platão, por exemplo, afirmava que surgia a polis. A polis grega, ela é fruto do crescimento das famílias gregas que viraram a polis, a cidade-estado. Aristóteles já ratificava isso como bom discípulo de Platão. Né? Outros autores também têm essa visão naturalista de que o Estado surge do mero crescimento populacional. Maquiavel é um deles. Tá? Mas os contratualistas não. Os contratualistas eles partem de uma premissa de que o Estado surge por um acordo tácito ou expresso, normalmente tácito, da população, dos indivíduos, né, que aceitam sair de um estado anterior, um estado de natureza, um estado pré-cívico, para o estado civil organizado. Então, essa é a ideia do contrato. Né? Os contratualistas partem dessa ideia de que seres humanos viviam no chamado estado de natureza, que tem características diferentes, a depender do autor, vou falar disso daqui a pouco, mas que os seres humanos viviam no estado de natureza e que esse estado de natureza não era interessante, tá? Não era útil, não era bom para os seres humanos, até que eles resolveram celebrar um contrato. E, através desse contrato, eles estabeleceram o Estado Civil organizado. Tá? Então, a lógica contratual seria essa. Mas existem algumas características, né, entre os autores que é importante a gente saber, até porque já caiu na ordem, exame da ordem. Então, Hobbes, estou dando aqui sequência cronológica. Né? Thomas Hobbes, pensador inglês, autor de obras fantásticas, né, como o Leviatã, Hobbes parte de uma premissa de que, no estado de natureza, o ser humano ele vivia contra outros seres humanos, a chamada guerra de todos contra todos, né, que Hobbes fala. O homem como lobo do próprio homem. Então, o estado de natureza é um estado de beligerância e, no final das contas, iria levar à extinção da espécie humana. E aí, ao perceber isso, os seres humanos se reúnem, né, e resolvem celebrar um contrato onde eles transferem toda a liberdade que tinham no estado de natureza para o soberano. O soberano vai ser aquele governo fixo, né, aquele governo único, tá? Não vai ser uma democracia, mas vai ter o soberano de Hobbes é muito mais um ditador, um déspota, um monarca absoluto, como as monarquias europeias dessa época, monarquias absolutas, tá? Mas vai ser aquele governo, ou o príncipe de Maquiavel também, né, tem essa característica, mas vai ser aquele governo forte, capaz de manter a paz e a ordem, a segurança dos seus cidadãos. Então, essa é a característica, né, do contratualismo de Hobbes. O estado da natureza, o ser humano vive em guerra e, portanto, celebra esse contrato para que o soberano, né, proteja essas pessoas. E para que o soberano possa protegê-los, as pessoas têm que abrir mão de toda a sua liberdade. Elas abrem mão, elas cedem essa liberdade para o soberano
e aí o soberano é que vai ditar as regras capazes de manter a ordem e a segurança. Outro contratualista, né, inglês, importantíssimo, John Locke, um autor que eu pessoalmente gosto muito, acho um dos melhores, espetacular o pensamento de Locke. Locke também parte dessa premissa contratualista, e o estado de natureza que Locke coloca já é diferente do de Hobbes, porque no estado de natureza lockeano, o ser humano não vivia necessariamente numa guerra de todos contra todos. Você tinha diversas situações, você não tinha que estar em guerra no estado de natureza. Entretanto, Locke afirmava que o estado de natureza era, sim, um estado de incerteza, instabilidade. Ou seja, as pessoas não tinham garantias, não tinham segurança sobre seus bens, sobre sua vida, sobre sua família, né, sobre sua liberdade. Então, era uma situação instável. Imagine, pronto, eu uso muito de exemplo esses filmes pós-apocalípticos, né, que têm passado cada vez mais, que mostram uma situação onde a humanidade quase que acaba, mas aí um grupo ressurgiu e você não tem um Estado. Uma situação anárquica, né? Anarquia mesmo. E aí a tendência é que apareça, né, uma situação onde você não sabe em quem pode confiar. Imagine que você está vivendo num país que não tenha Estado, não tenha governo, e você encontra um grupo de pessoas lá na frente, é claro que você vai ficar com medo. Você não sabe qual é o pensamento dele, você não sabe se ele vai lutar para sobreviver, se vai querer me roubar, se vai, enfim. Né? Tem vários seriados também, né, com essa mesma lógica, com esse mesmo mote. Tá? Então, para Locke, o estado de natureza seria mais ou menos aquilo, uma situação de incerteza. E aí, para pôr fim a essas incertezas, os seres humanos celebram esse contrato. Celebra esse contrato para passar para o Estado Civil organizado. E aí, nesse Estado Civil, como característica, né, normal, as liberdades que o ser humano tinha no estado de natureza vão ser limitadas. Aqui já começa também uma outra diferença. Né? Em Hobbes, é como se os seres humanos eles abdicassem de toda a liberdade que tinham no estado de natureza. Em Locke, não. Em Locke vai haver uma limitação das liberdades. Normal, né? A gente que vive em estados, a gente tem a nossa liberdade limitada pelas leis, pelas instituições, enfim. Então é mais ou menos isso. Na passagem do estado de natureza para o estado civil, as liberdades serão limitadas. Isso com vistas à proteção da propriedade. É preciso só se atentar ao seguinte: quando Locke fala em propriedade, né, principalmente no segundo tratado de governo civil, uma das obras dele, a propriedade aqui às vezes assume uma conotação mais ampla. Não só propriedade no sentido de bem, mas também a própria vida. Né? Propriedade incluindo bens, a vida, a segurança, é uma coisa mais ampla. Tá? E aí, Locke coloca que a finalidade do Estado Civil, dos governantes, é proteger os direitos naturais que os seres humanos tinham no estado de natureza. Tá? A vida, liberdade, propriedade, etc. É isso que justifica a existência do Estado, porque só isso legitima a limitação à liberdade dos indivíduos. Se o Estado Civil limita a nossa liberdade, essa limitação só se justifica se o Estado proteger nossos direitos naturais. É para isso que ele foi feito. Né? Mas se, ao contrário, os governantes, utilizando o aparato e a força do Estado, eles pegam, os governantes pegam as armas e se voltam contra a população, se voltam contra os direitos naturais da população, aí o governo perde totalmente a legitimidade e aí Locke afirma que a população passa a ter o legítimo direito de resistir às ordens estatais. É o que ele chama de direito de resistência. Tá? Inclusive, já caiu uma questão do exame da ordem falando exatamente sobre isso, sobre o direito de resistência. O que é o direito de resistência em Locke? É o direito que a população possui de resistir às ordens arbitrárias, né, dos governantes que atentam contra seus direitos naturais. Certo?
Seguindo entre os contratualistas, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Bora lá. Aqui, minha gente, Rousseau é um autor interessante também, né? Bem popular na época dele, um grande mentor intelectual, digamos assim, em termos de doutrina, né, da Revolução Francesa. Tá? Mas o pensamento de Rousseau, em alguns pontos, é contraditório. Eu não vou adentrar muito nisso, não, mas veja, é importante a gente notar o seguinte. Rousseau, mais ou menos na década de 1750, 1755, se não me falha a memória, ele escreveu uma das principais obras dele em resposta a uma questão colocada pela Academia de Dijon. A questão era a seguinte: qual é a origem da desigualdade entre os seres humanos, a origem e o fundamento da desigualdade entre os seres humanos, e se a desigualdade estava de acordo com as leis naturais, ou seja, se o direito natural autorizava, né, a desigualdade. Tá? E a partir daí, Rousseau publicou, na década de 1750, o livro dele, do discurso sobre a origem e fundamento da desigualdade entre os homens. É uma das principais obras dele, junto com o Contrato Social, o Emílio, enfim. Nessa obra, especificamente, que ele vai analisar as desigualdades, Rousseau ele coloca um estado de natureza muito diferente do de Hobbes. O estado de natureza que aparece aqui nesse momento é um estado de natureza onde o ser humano não é visto como egoísta, não é visto como beligerante, mas como um animal, como um ser que tem problemas com a natureza, precisa controlar a natureza, precisa se defender de outros animais, precisa sobreviver. Né? É até de forma idílica que ele coloca, e é por isso que se fala, né, que em Rousseau, no estado de natureza, né, o ser humano era bom. O pessoal chama de mito do bom selvagem, né, que era um selvagem, mas era um selvagem que não necessariamente era ruim e egoísta, como aparece em Hobbes. Tá? Só que aí, em determinado momento, né, isso aparece logo na abertura do capítulo 2 do livro da Origem da Desigualdade, alguém resolve criar a propriedade, né? Aquela passagem que Rousseau diz que a desigualdade surgiu quando a primeira pessoa fez um cercado e disse: isso aqui é meu, e encontrou ao seu redor pessoas suficientemente ingênuas para acreditar. Né? Então, está criada a propriedade, e a propriedade ela vai gerar desigualdade, e a desigualdade vai gerar subordinação do homem pelo homem. Vai gerar escravidão. Né? E aí, resultado. É por isso que Rousseau, nesse primeiro momento, ele vai, além de colocar o ser humano numa posição de bom selvagem, ele não vai ver com bons olhos a passagem para o Estado Civil. O Estado Civil ele não vai ser fruto de melhoria na condição humana, nesse primeiro Rousseau. Nesse Rousseau da década de 1750. Né? Porque, para ele, como ele fala, né, o homem nasce livre, por direito natural, o homem nasce livre, mas em todo lugar encontra-se afetos. Nas sociedades todas encontra-se escravizado. Então, a passagem do estado de natureza, onde ele tinha os direitos naturais, para o estado civil, que é onde ele vai ter os direitos civis, para Rousseau, para esse primeiro Rousseau, vai ser prejudicial ao ser humano. Vai possibilitar a escravidão do homem pelo homem. Escravidão essa que o homem não tinha no estado de natureza. Porque você só tem como ter escravidão se você tem o Instituto da Propriedade criado. Não faz sentido você pensar em escravidão entre seres humanos vivendo no estado de natureza. Não tinha como, para Rousseau. Tá? Então, esse estado civil vai ser fruto de males para a população. Entretanto, na década de 1760, não sei exatamente o ano, Rousseau vai publicar, né, o Contrato Social, o seu livro do Contrato Social, e aí sim, houve uma mudança significativa no pensamento de Rousseau, e ele vai passar a assumir que o Estado civil ele é melhor do que o Estado de natureza. Aí ele coloca o ser humano no estado de natureza como impulsivo, né, como pouco racional, como animalesco mesmo em algumas situações, tá? E que quando o ser humano faz a passagem para o estado civil, aí sim é que a razão floresce, enfim.
ele passa a ver com bons olhos o Estado civil e criticar o Estado de natureza. É o contrário. Muita gente aponta isso como uma grande contradição da obra de Rousseau e outros dizem que não, que é uma mera evolução do pensamento dele. Tá? Mas, enfim, é importante a gente ter em mente que, para Rousseau, né, de toda maneira, o ser humano, tá? O ser humano ele não é mau, não vive em estado de beligerância, no estado de natureza, e que quando passa para o estado civil, né, tem essas duas fases que é importante a gente distinguir. Em alguns escritos de Rousseau, essa passagem para o estado civil não é boa, mas em outra fase, essa passagem do estado civil ela é proveitosa para o ser humano. O ser humano ele adere ao pacto social. E através desse pacto social vai ter a formação da vontade geral. Tá? A vontade geral, em detalhe, para Rousseau, não é mera soma das vontades individuais. Então imagine um país formado aí por 1000 pessoas. O que Rousseau vai chamar de vontade geral não é a soma da vontade dos 1000 individualmente que formam o país. É uma vontade autônoma. É uma vontade autônoma. Porque dizia ele o seguinte: imagine que cada um desses 1000 tem vontades meramente egoísticas. O que é que poderia resultar de bom da soma de 1000 vontades egoístas? Nada. Né? Então, ele vê a vontade geral como um todo totalmente autônomo e essa vontade geral ela é sempre benéfica à coletividade. É uma vontade geral proveitosa, né, para o corpo social como um todo. Tá? Isso é Rousseau. E, finalmente, Kant, minha gente. Kant que, assim como Locke, ele coloca o estado de natureza como um estado de incerteza, tá? E a passagem para o estado civil vai possibilitar a liberdade, a garantia de liberdade do ser humano. Né? Kant vai muito na linha seguinte, é aquela história, né? Tem uma pessoa aqui que é livre, imagine que ela vivesse no estado de natureza. Ela pode fazer qualquer coisa. Só que, se não há um limite, em algum momento, essa pessoa aqui vai atingir, vai violar, vai prejudicar essa outra pessoa aqui. Quem vai impedir essa situação é exatamente o direito, o Estado. É o Estado que, através de suas leis, vai fixar até onde vão os direitos de cada pessoa, onde começa o meu, né, e onde termina o seu. O Estado é que faz esse papel através de suas leis, e aí os seres humanos eles cedem um pouco da liberdade que tinham no estado de natureza em nome da garantia de uma liberdade maior assegurada pelo Estado. Certo? Então, em termos de contratualismo, acho que é isso que a gente pode resumir. Dando sequência aqui, vamos falar do último dos assuntos que cai muito, que são as concepções de justiça. Aqui sim, né, são assuntos especificamente de filosofia do direito. E aí eu vou trazer aqui para a gente, porque eu quero mais contado, 3 concepções. Tá? Dos sofistas, Platão e Aristóteles. Pessoal, gente, os sofistas eles são contemporâneos de Platão. Então, a chamada escola sofista, ela surge na Grécia, né, no século V a.C., que é o século considerado auge da democracia ateniense, o chamado século de Péricles, grande estadista, orador, né, onde a democracia ateniense atinge seu auge, depois vai se envolver na Guerra do Peloponeso com Esparta, né, vai perder, e a partir daí a democracia ateniense, já no final do século V a.C., vai entrar em declínio. Tá? Vai ter ainda alguns episódios de democracia, mas nunca vai ser a mesma democracia que era. Mas é nessa época que surgem os sofistas. E quem eram os sofistas? Os sofistas não eram pensadores que comungavam o mesmo pensamento exatamente. Os sofistas, considerados, né, como sofistas, eram pessoas que vinham de outras cidades da Grécia, não de Atenas. Por exemplo, Heráclito, né, considerado o principal sofista mais conhecido, era de Abdera. Gorgias era de Leôntinos, entre outros sofistas. Então, eles vinham de outras cidades da Grécia para Atenas, porque Atenas era o centro econômico da Grécia, e chegando lá, eles ofereciam
o ensino da arte da oratória e da retórica. Eles se diziam mestres da oratória, né? E ofereciam ensinar isso a quem quisesse aprender. Essas duas artes eram muito importantes na época, porque a democracia ateniense nessa época, né, era uma democracia que você tinha debates comunitários, né, na ágora, nas cidades da polis, né, você tinha a ágora, que era uma praça onde você tinha os debates de interesse da comunidade, os debates públicos, e, eventualmente, você precisava também advogar tem causa própria, tá? E se defender, ou então lutar por uma medida política que você achasse pertinente. Então, a oratória e a retórica eram artes bem vistas, né, entre os cidadãos gregos na época. E os sofistas tinham esse conhecimento. Eles eram itinerantes, eles não tinham, né, residência fixa, eles ficavam, né, por Atenas, andando por Atenas, oferecendo os serviços e cobravam por isso. Tá? E eles eram extremamente céticos, em geral. Os sofistas, eles tinham um ceticismo em relação a vários pontos, né? Em relação ao conhecimento em geral, eles eram gnoseologicamente céticos. Em relação a valores, tá? Tem uma frase famosa atribuída a Gorgias, que é considerado um sofista, que ele dizia o seguinte: nada existe, ainda que existisse, não poderia ser conhecido, e ainda que se existisse, não poderia ser transmitido. Então, veja o grau de ceticismo, né? Então, eles eram bastante céticos, tanto é que alguns deles, né, tiveram obras queimadas, como o próprio Protágoras, né? Suas obras foram queimadas em praça pública, porque eles eram acusados de estar negando as tradições culturais de Atenas. Eles realmente, né, pelo que se conta, eles pregavam aquele discurso que não existe essa história de justiça. Justiça nada mais é do que a vontade do mais forte, a lei do mais forte. Né? Quem diz o que é justo e injusto são os governantes ou as pessoas que têm poder, e o resto se submete. Então, é uma visão muito cética em relação à justiça enquanto valor. Tá? Isso eram os sofistas. Então, essa visão cética sobre justiça, ou de justiça enquanto lei do mais forte, eram os sofistas. Isso já foi cobrado nos exames da ordem. Tá? Platão é um pensador plural, extremamente interessante, né? Discípulo de Sócrates. Mas o interessante de Platão é que ele acaba encampando 3 correntes filosóficas em uma só. Porque o que é que acontece? Sócrates não deixou nada escrito. O que a gente sabe sobre o pensamento de Sócrates é através das obras de Platão, onde Sócrates aparece como personagem. Alguns até têm uma discussão antiga, né, se Sócrates realmente existiu ou se era um personagem para dar vida aos pensamentos de Platão. Mas a hipótese maior é que ele existiu porque não apenas Platão falava dele, como Sófocles também falava, outros autores também falavam de Platão, de Sócrates. Então, através da obra de Platão, a gente fica sabendo do pensamento de Sócrates, do pensamento dele, Platão, que muitas vezes é difícil de distinguir de Sócrates, e também dos sofistas, porque poucas obras dos sofistas chegaram até nós. Né? Com a expansão da cultura grega para o mundo oriental, com o helenismo, a obra dos sofistas não era bem recebida, porque pregava uma situação de ceticismo que não é interessante para nenhum Estado. Então, o que se sabe sobre o pensamento de grande parte dos sofistas, né, além da majestosa obra de Diógenes Laércio, né, o grande biógrafo dos filósofos, mas além disso, o que se sabe muito é também das obras de Platão, onde os sofistas aparecem como personagens, muitas vezes, dialogando com Sócrates. Então, através da leitura de Platão, a gente fica sabendo do pensamento de Sócrates, do pensamento de Platão e do pensamento dos sofistas, que eram opostos do pensamento oposto. Realmente, Platão é um pensador espetacular e plural. Né? E as concepções de justiça dele refletem esse pluralismo. Costuma-se dizer que Platão ele era adepto da chamada justiça distributiva. Ou seja, a ideia de que justiça
é dar a cada um o que é seu, cada um o que lhe é merecido, tá? Chamada justiça distributiva. Entretanto, em algumas passagens, Platão faz críticas específicas de Sócrates, mas faz críticas específicas a essa concepção. Já caiu, inclusive, uma questão da OAB, né, onde o que ela queria era exatamente que se identificasse essa crítica. Porque na questão, é um trecho da República de Platão, onde Sócrates conversava com um sofista, e aí veio à tona a questão do que é justiça, e a pessoa que estava conversando com Sócrates teria dito: justiça é dar a cada um o que é devido. E aí Sócrates, né, através daquele método dele, constantes perguntas, né, perguntou: mas o que é devido ao amigo, o bem, e o que é devido ao inimigo, o mal? Se a justiça dá a cada um o que é devido, então é devido o mal ao inimigo. Aí a pessoa estava conversando, que eu não lembro quem era, estava conversando com Sócrates, disse: concordo. E aí Sócrates vai lá e diz: então, essa definição de justiça não é boa, porque não se pode conceber justiça como fazer o mal ao inimigo, porque fazer o mal é errado, né? E a justiça não pode produzir a imperfeição nos seres humanos. Então, por conta disso, ele contesta essa concepção antiga de justiça. Mas em outras passagens de Platão, ele toma essa definição genérica, né, de justiça dar a cada um que é seu, como realmente uma concepção correta, além da ideia da obediência. Né? A justiça, tanto em Sócrates como em Platão, sempre aparece muito como algo vinculado à obediência às leis da República, às leis da cidade. Então, obedecer à lei é cumprir uma forma de justiça coletiva, já que a lei reflete uma justiça coletivizada. Além do senso de justiça de cada pessoa, a lei é fruto de vários sensos de justiça e, portanto, é uma justiça coletivizada. Consequentemente, quem obedece à lei está obedecendo uma forma mais ampla de justiça. Tá? Não confundir essa ideia da justiça distributiva com a reciprocidade. A reciprocidade é um critério totalmente diferente, certo? Que é um critério que embasa a chamada lei do talião, olho por olho, dente por dente, que se via no Código de Hammurabi. Então, não é a mesma coisa. Uma coisa é você dizer que para quem faz o mal, para quem comete determinado crime, deve-se atribuir uma quantidade de punição específica para compensar aquilo ali. Outra coisa é você dizer que quem rouba deve ser roubado. Totalmente diferente. Então, o critério da reciprocidade, que é um critério mais antigo, mais primitivo, não se confunde com a justiça distributiva. Certo? E, finalmente, minha gente, Aristóteles, que é um pensador extremamente complexo, sistemático, né? Sai classificando tudo, conceituando tudo, às vezes até um pouco chato, difícil realmente de ler, porque tem muito conceito, muita definição, muita classificação, uma coisa mais científica. Tá? E Aristóteles, no Ética a Nicômacos, quando ele fala de justiça, ele fala da justiça não enquanto valor, mas justiça enquanto virtude. Né? A justiça, assim como a temperança, assim como a coragem, a justiça é uma virtude. E é no âmbito das virtudes que Aristóteles, né, vai tratar dessas classificações de justiça. E ele traz algumas interessantes que eu vou mencionar aqui, mas antes é preciso entender que ele coloca, né, Aristóteles coloca essas virtudes como o meio termo entre dois extremos. Então tá aqui. Aqui eu tenho o excesso, aqui eu tenho a falta, tá? E entre um e outro eu vou ter o meio termo. A virtude está sempre aqui. É o que a gente chama de, o que os gregos chamavam de mesoteixa. Então, é o meio termo entre os dois extremos. É aqui que está a virtude. Então, a coragem é uma virtude. Tá? A coragem é uma virtude. Ela fica no meio do caminho entre a covardia, que é a falta, e o agir temerário, que é o excesso. O meio termo entre eles é a virtude, é a coragem. No caso da justiça, ela fica no meio termo
entre duas injustiças. Aqui a justiça é uma virtude, tá? Porque fica no meio termo entre duas injustiças. Uma injustiça que é ter de mais e outra injustiça que é ter de menos. Essa é uma diferença importante. Tá? E aí, com base nisso aqui, com base nessa ideia de que a justiça é uma virtude, né, que como tal, ela se encontra no meio entre dois extremos, que no caso aqui é justiça, Aristóteles vai classificar, vai trazer algumas classificações de justiça. Então, vou mencionar aqui algumas mais importantes. Ele fala de justiça total. A justiça total é aquela forma de justiça de quem obedece às leis do Estado. Então, a pessoa que é obediente às leis está praticando, né, está agindo de acordo com a justiça total. Por que esse nome? Justamente porque as leis do Estado, né, refletem a justiça mais ampla que existe. Consequentemente, se você obedece elas, você está atuando, né, de forma mais justa possível. É a forma mais importante de justiça, segundo Aristóteles, mas também a mais difícil de ser praticada. É a justiça total. Né? Além da justiça total, existe o que Aristóteles chama de justiça particular. Particular, deixa eu ver meu amigo. E a justiça particular, minha gente, vai se subdividir aqui, na obra de Aristóteles, em justiça particular distributiva e justiça particular corretiva. A justiça particular distributiva é aquela que consiste, né, como a gente falou também em Platão, em dar a cada um o que lhe é devido. É a virtude que é praticada. Deixa eu mudar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Fica mais organizado. A justiça particular distributiva, segundo Aristóteles, é aquela que é realizada por governantes em relação a os governados. Uma relação vertical. Tá? Uma relação vertical. Ou seja, existe uma hierarquia aqui. Tá? E com base numa igualdade proporcional. Ou também chamada de geométrica. Geométrica. Ou seja, nessa justiça distributiva, na aplicação dessa virtude, os governantes devem dar aos governados, a cada um, o que lhe é devido. E nisso são consideradas as particularidades de cada um. Você não vai dar sempre as mesmas coisas. Imagine, por exemplo, o princípio da capacidade contributiva, né? Quanto mais você ganha, mais você deve pagar em termos de impostos. A lógica é mais ou menos essa. Então, as características particulares são consideradas. É com base nessa justiça particular distributiva, né, associada a uma igualdade proporcional geométrica, que surge uma das formas de igualdade que Aristóteles menciona, que é mais replicada até hoje, né, nos manuais de direito, que é aquela que diz que igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Ela surge exatamente aqui, tá? Da noção da igualdade proporcional geométrica associada à justiça particular distributiva em Aristóteles. A outra forma de justiça particular é a corretiva. Essa corretiva, deixa eu apagar aqui. Essa corretiva, ao contrário da distributiva, é uma virtude que não é praticada, né, numa relação vertical de subordinação, mas entre iguais. Entre dois indivíduos, por exemplo. Uma relação horizontal. Tá? E com base numa igualdade aritmética. No que consiste isso aqui? Simplesmente, a realização da justiça aqui consiste no retorno ao status quo ante, ou seja, imagine uma situação que foi desequilibrada. Né? Houve um desequilíbrio.
para fazer justiça, a gente tem que retomar ao ponto de equilíbrio. Exemplificando, imagine que esses dois cidadãos aqui celebram um contrato de compra e venda. Esse aqui compra determinado objeto, tá? E esse aqui vende pelo valor, sei lá, de 1.000. Aí, esse aqui, ele paga apenas 200. O valor era 1.000, ele pagou 200, ficou de pagar o resto depois, mas não pagou. Existe aí, nitidamente, uma injustiça, que Aristóteles vai chamar de justiça, a falta, né, de justiça particular corretiva, tá? Como é que a gente corrige essa injustiça? Simplesmente fazendo com que esse aqui pague os R$800 que são devidos. Tá? Quando ele paga os 800 e completa os 1.000, a gente reequilibrou essa situação de desequilíbrio que tinha sido criada. Voltou ao caminho do meio, voltou a estaca zero. E assim realizou-se a justiça particular corretiva. Tá? Então, é uma justiça totalmente diferente. Tem outras que Aristóteles coloca, né? Mas não é bom a gente falar tantas, até para não ficar confuso, mas ele fala no justo doméstico, que é a virtude do chefe de família, que é justo em relação ao escravo, às mulheres e aos filhos, do justo político, que é a virtude do cidadão, que é o homem de maior, livre, né? Do cidadão que é justo perante os outros cidadãos, né? Na vivência da polis, tá? O justo natural também, e o justo legal, enfim. Tem outras concepções de justiça, mas essas são as principais. Tá? E é isso o que a gente tinha para conversar. Espero que tenha servido, né, para vocês fazerem a prova de forma mais acertada, e lembrando aquela dica que a gente falou no início. Se lembrem que o próprio enunciado da questão de filosofia do direito deixa alguma margem, né, de alguma forma sugere qual vai ser a resposta. Quando isso acontece, né, às vezes você pode achar que está muito óbvio, está muito óbvio, está aparecendo já a resposta aqui. Não deve ser essa. Em se tratando de prova de filosofia do direito, provavelmente vai ser sim essa a resposta. Tá? É comum, basta fazer um apanhado, né, das principais questões que a gente vê exatamente essa situação. Tá? Então é isso, minha gente. Muito obrigado pela atenção. Abraço a todos. E aí, gostaram da aula? Se sim, deixa aqui o seu like. Não esqueça de deixar o seu feedback nos comentários e ativar o sininho para receber todas as notificações. E também para estar atenado em todas as informações do Gabarito AB, siga a Faculdade Nova Roma nas redes sociais.